Então, boa noite a todas. A gente vai para o nosso segundo encontro que vai falar sobre dramaturgia, né? É o nosso terceiro encontro do curso, mas é o segundo que a gente vai falar sobre dramaturgia. O primeiro a gente falou ali um pouquinho sobre a história. Beleza, quem falou que não pode estar com o vídeo aberto? A Janaína, beleza. Não, não foi a Janaína, não. Enfim, alguém falou que não podia ficar com o vídeo aberto, mas tranquilo, pode ficar à vontade. A gente falou no primeiro encontro sobre a história, né? Um pouquinho sobre a história, como que surgiu o Teatro Lambi-Lambi, o que é o Teatro Lambi-Lambi, e a gente começou a fazer a dramaturgia, né? Falamos alguns conceitos ali sobre o esqueleto da dramaturgia, né? Que seria aqueles 4 pilares que a gente sempre tem que pensar, que tem lá desde a simplicidade, a surpresa, o conflito e a tensão, né? E a transformação que vai causar ali no espectador. E ontem, com o encontro, Gigi, com o David, inclusive me fez muitas reflexões sobre aquela primeira caixa que eu fiz, que é a Pousada Tupã, que a gente vai falar sobre ela hoje, né? Que é sobre a dramaturgia, como que surgiu, quais são os pontos que eu peguei do conto e o que é criação minha e o que não é. Ontem eu fiquei me questionando se a minha caixa ela não colabora para sempre a posição do negro estar num tronco e um branco sempre sair na boa, entende? E assim, aí eu deitei fazendo essa reflexão e perguntei para mim mesmo o que tem na minha caixa para que quebre um pouco isso, sabe? Aí eu fui ver, assim, vi ela de novo algumas vezes hoje e percebi que a voz do meu filho dá um pouco dessa leveza no assunto, por ser uma criança, para o lado mais lúdico, para o lado de uma história. E assim, eu acho que não é fazendo a defesa do meu próprio trabalho, mas é procurar refletir no próprio trabalho que a gente fez, né? No, É, no... eu vejo também, André, consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo. Então, eu vejo no teu trabalho, eu não vejo o seu trabalho como um reforço a esse estigma do negro, não, sabe? Gente, que bebê lindo! Eu vejo, sim, na verdade, eu vejo uma denúncia nela, né? Porque tem aquele lamento, tal, e no fim, né, tem a voz do teu filho que faz a gente acordar para o momento atual, que faz a gente lembrar. Então, é como se fosse um flashback que a gente estivesse assistindo, né? E que depois vem a realidade. Então, a voz do teu filho lembra que a gente está num tempo diferente, né? Sim. Eu achei super legal isso. Eu ainda não tive tempo de ver o vídeo de ontem, porque hoje eu queria terminar um projeto que já estava começado, eu estou devendo o projeto do livro, enfim, eu só estou devendo, gente, meu Deus do céu. Nete, não esqueci de você não, Nete, para a gente falar sobre o projeto do teu livro, tá? Então, Então, eu agora, enquanto vocês vão falando, aí eu vou tentar fazer meu storyboard, porque eu não fiz. Beleza, Gigi, estou aguardando. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a dramaturgia. Todas conseguiram assistir a minha caixinha no YouTube? Assistiram? Beleza. Eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês no, no grupo, mas eu acho que eu cheguei a mandar a foto do próprio texto do conto que eu criei. Aliás, que eu criei a caixa, né? O conto existe, ele veio desse livro, chama a saga Unai de ontem e Unai de hoje, né? A capa já meio que me deu um insight para a questão do cenário externamente.
A história fala sobre o tronco, o título é O Tronco. Então, vocês percebem que a dramaturgia dita muito da nossa caixa? Ela já ditou o que vai ser contado por dentro e me ditou também o externo da minha caixa. Então, eu fiz questão de fazer um casarão, que é uma representatividade muito forte do trabalho escravo, né? Nenhum daqueles que fizeram aqueles casarões são donos deles, foram feitos por escravo, então o texto era muito pesado, então fiquei pensando nisso também, vou fazer um casarão. E o texto, vocês vão perceber, eu vou pedir licença e vou ler o conto, tá? Ah, Eu isso. acho que isso é gostoso também, eu adoro ouvir conto. E eu prometo que eu não vou ler muito ruim, não. Vou tentar ler o mais legalzinho, hein? Eu amo conto. Eu fazia, só para fazer uma introdução aqui, eu fazia um curso de, gente, como é o, assim, da questão racial. Caramba, mas era muito legal. Era de Moçambique, eu acho. Bom, enfim, só para relembrar. Eu adoro leitura, assim, a leitura, eu não fui pego pela literatura, infelizmente, não tive o hábito de leitura desde pequenininho, de sentar e ler contos. Eu fui pego pela dramaturgia, né? Então, o que eu li na vida, na maioria das vezes, foi a dramaturgia que me exigiu a ler, né? Mas eu adoro ouvir, principalmente algumas pessoas lendo conto, então eu vou ler para vocês, vou retribuir. Esse livro é de uma historiadora que já faleceu. Ano passado foi o centenário dela, e esse livro que eu tenho em mãos, então, é a edição comemorativa do centenário dela. E conta muita coisa sobre o Naí, é um dos livros que a gente utiliza como pesquisa na cidade. E vamos lá. O Tronco. Então, ela começa o conto com, entre aspas, aqui falando nas responsabilidades da história, as cismas das velhas lembranças. A história não menciona o nome do sádico inventor, data da escravidão data da escravidão no Brasil e em cada vila e em cada engenho, nome das primeiras fazendas do ciclo do açúcar. Existia o horrível instrumento de suplício que tinha o nome de tronco. O povoado do Capim Branco não fugiu à regra. As pessoas antigas contam que o mesmo era composto de duas pesadas peças iguais de madeira lavrada. Em ambas, de espaço em espaço, havia 10 ou mais furos em forma de meia-lua, os quais, quando superpostas, ajuntavam-se, formando buracos. A primeira peça era horizontalmente fixa no piso de terra batida. Grossas dobradiças uniam uma das extremidades à segunda, formando assim um ângulo reto ao levantá-la. Na extremidade oposta, havia uma grossa corrente com um cadeado. Este tronco ficava localizado num sombrio barracão sem janelas, tendo apenas as portas de entrada e de fundo, que davam para uma pequena área, depósitos de sujeiras. No interior, em um dos cantos, lá estava um escuro e abafado cômodo feito a propósito, onde o instalaram. Esse barracão não existe mais. Com os anos, passou por várias modificações. Já foi ocupado pela Casa de Comércio Rio Preto, Casa do Agricultor, bares, etc. Hoje é a Mercearia Tupã, situava-se na Avenida Governador Valadares, esquina com a Rua Doutor Joaquim Brochado. O tronco foi utilizado como uma espécie de cadeia em Unai. Tinha a função de unir e supliciar os presos. A infeliz vítima, ao ser conduzida para aquele lugar de suplício, era obrigada a introduzir um dos pés em um dos orifícios. Baixava-se a peça móvel, ajuntavam a fixa, cadeado, trancado, ficava ela por 10, 15, 20 dias, até meses, conforme a falta cometida. Terrível era quando se acumulavam muitos presos.
O desespero apossava-se daquela gente, respirando ar poluído, impossibilitada de se levantar, forçada a permanecer sentada ou deitada nas duras enxergas. Nessa incômoda posição, comiam, dormiam, choravam, lamentavam-se e os mais revoltosos soltavam os palavrões. Ignoro como procediam para satisfazer as necessidades físicas. De vez em quando, algum pé ficava inflamado e tornava-se em chaga viva. Liberavam-no, então prendia o outro pé. Como era doloroso ouvir aqueles lamentos em vários tons, extravasando todo o sofrimento que experimentavam. Amiudavam, principalmente ao escurecer, na hora do Ângelus, a hora que me marcou para sempre. Carregamos como um fardo certas lembranças da primeira infância, durante a existência inteira. Eu tinha apenas 3 anos de idade e ainda trago na lembrança aqueles angustiantes gemidos. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, senti uma profunda tristeza e chorava até adormecer. Talvez fossem aqueles clamores que vieram ferir a minha sensibilidade, despertando os meus primeiros sentimentos de amor ao próximo. Ainda hoje, ao avistar a escada de suplícios, retenho no pensamento os sons agoniosos que já me faziam mal, apesar de tão pequenina. Em meio à dor, acontece o lado cômico. Contam que, de certa vez, prenderam um homem de baixa estatura, cadeado no tronco, barracão fechado. Lá se foi o delegado bem despreocupado, deixando-o preso à mercê da sorte. No dia seguinte, ao levantar-lhe o alimento, aqui esteve, valeu-lhe a diminuta dimensão do seu pé, que foi facilmente retirado do orifício a que estava preso. Fugiu para nunca mais aparecer por aqui. Entretanto, o restante do barracão possuía outra finalidade mais humana. Servia de abrigo aos desamparados, acolhia os estranhos que apareciam no povoado, e ainda os boiadeiros e tropeiros não tinham onde se hospedar. O povoado ao seu redor, ao ser elevado à categoria de vila, recebeu uma verba estadual para o pagamento do aluguel de uma casa onde os detentos tivessem melhores acomodações, até que fossem transportados para a cadeia de Paracatu, onde eram julgados. De transferência a transferência, a cadeia de polícia aguarda a construção de um presídio com dependências e condições mais humanitárias. A vergonhosa fonte de suplício acabou por desaparecer, dando por fim a sua indigna missão. E ela utiliza esse quadro, que é do Debré. E é isso. Viu quanto é pesado esse conto? Isso aconteceu, Maria Torres tem 100 anos. O livro diz que ela tinha 3 anos que ela lembra. Então, se a gente tira 100 anos, 1920, em Unai tinha isso. É forte, é pesado, e ainda mais quando vai se falar na cidade onde rolou um crime de fiscais federais, sabe? A relação do trabalho na cidade de Naí, ela tem que ser muito questionada. E aí você imagina, para nós artistas, que o nosso trabalho não é considerado trabalho. Compreende? Nas classes trabalhistas, né? Ninguém fala, eu vou estudar para ser artista. E aí a pessoa vai ser respeitada e vai falar, toma aqui o seu carro, porque você passou no vestibular de arte cênica. Para nós é muito mais difícil, né? Para nós, essa questão do trabalho, ela tem que estar atrelada o tempo todo nas nossas reflexões. E aí as minhas caixas, elas sempre são norteadas por essas angústias que eu tenho como artista. E aí, para vocês que viram a caixa, ou viram o conto, vocês conseguem identificar o quê? Do conto na caixa, da caixa no conto? Microfone aberto para todas. Desculpa, como é que é? Da caixa para o conto, do conto para a caixa? Eu gostaria de saber se vocês conseguem identificar quais são os elementos assim importantes para a dramaturgia que você identifica no que você viu na caixa, do que você leu no conto, do que você ouviu agora também, né?
E assim, o que que você acha que conseguiu ter na caixa do conto, ou o que que tem na caixa que foi inventado, talvez, ou que foi aproveitado, relocado? Como é que vocês acham disso? É engraçado, porque quando eu vi a tua caixa, e eu vi aquele tronco, eu lembrei muito do Debré. E agora, quando você falou que você mostrou, agora que você mostrou a gravura, faz todo sentido. Eu acho que o cenário da tua caixa é muito forte. Então, ele prende, assim, muito. Ele, por si só, ele já conta uma história, né? Acho que a dramaturgia cenográfica da tua caixa já conta praticamente grande parte da história. Então, acho que é isso que me prende no primeiro momento, assim. Eu consigo ver na leitura também, consigo ver o cenário, entendeu? Para mim, André, é muito forte, né? A questão, apesar de ser online, e quando eu assisti, as cenas apareciam tipo retratos, entendeu? Paralisado. Então, não deu para mim absorver muita coisa, mas eu vou olhar de novo tua caixa. E quando tu traz para tua caixa essa dramaturgia, entende? De ver ali eu fiquei imaginando, sabe, os gritos dessas pessoas aqui, né, Gigi, ali é onde tem ali na Praça da Polícia, embaixo, também tinha uma coisa de escravo, né, de que eram presos e tal. Tem um grande estudo para se fazer ali. Aqui também a gente teve uma questão dessa natureza. E eu me lembrei dessa história. Eu não sei assim com muita profundidade, sabe? Mas quando eu visitei lá, que agora é um museu, eu fiquei muito pensando em resgatar essa história também, sabe? Uma época aí. E agora me veio essas lembranças. Mas é muito forte, né? Já pensou os gritos dessas pessoas, ai, meu Deus, fiquei imaginando. E a tua caixa, ela nossa Senhora, ela tira, nos tira, né? Nos tira a gente fica balanceada e triste, né? Eu lembrei de uma história também da minha avó, que ela tinha escravos quando ela era criança, né? E aí, mas poxa vida, eu fico pensando assim, o que que eu perdi, né? Nessa época, que eu não entendia nada de arte, mas poderia ter resgatado muita coisa da época dela, né? Mas se foi. E é isso. Ela, ela, ela arranca a gente, entendeu? Como é que eu posso dizer dessa comodidade, né? Eu estou aqui na minha rotina, eu estou embriagada, né? E de repente eu sou arrancada desse lugar. Muito bacana. Amei, amei. Eu achei que a Caixa trouxe da dramaturgia, do conto, né? As coisas bem essenciais mesmo, que eu senti quando li o conto, que primeiro, a coisa da farsa, né, da farsa da pousada ser aquela coisa bonitinha, bacana, acolhedora, né, nos fundos ser aquele terror todo. Então, a Caixa deu esse contraste que a gente sente no conto, né, quando mostra a parte da frente, com o menininho lá deitado, e depois a parte de trás. Achei que a voz da criança narrando também fez toda a diferença, justamente para deixar mais leve mesmo, para não ficar tão pesado, e também para dar essa coisa da visão inocente ainda,
né, da visão pura e simplesmente constatativa, de que aquilo ali é uma farsa, de que aquilo ali não é bonito daquele jeito, aquilo ali, na verdade, fede. E aí, quando a criança vê isso, né, e a criança fala, né, a criança pode falar, né, a criança, quando acha alguém feio, ela fala, quando ela não gosta de uma comida, ela fala. Então, achei que fez toda a diferença ser uma criança falando, saber, principalmente no final, que ela fala, até hoje, quando eu vejo a pousada, eu me sinto mal, né? Então, assim, não precisou da criança falar muito para poder mostrar o quão horrível era aquela situação, né, daquela pousada. E achei que a trilha, né, não sei se é para falar isso, mas achei a trilha também muito interessante, mas o corvo, não sei, o corvo meio que eu fiquei viajando no corvo, tá? Que tem muito assim o corvo. A questão do racismo, que você fala, reforçar, né, a questão da inferioridade do negro com relação ao branco, eu pensei nisso quando eu vi, sabe? Porque isso está sendo muito discutido, né, ultimamente, principalmente por causa dessa novela, Os Novos Tempos do Imperador, que, de novo, a Globo reforçou essa coisa do negro estar sempre na posição, né, como subalterno, enfim, tem outras histórias, né, de poder, né, de força, né, que não são contadas da época, né, que não são contadas, enfim. Então, eu meio que pensei nisso quando eu vi, não foi hoje, né, foi a primeira vez que você postou no vídeo, no grupo, mas também aí a questão da criança mesmo, né, fez toda a diferença. Eu falei, bom, mas isso aí é a visão é como se fosse a primeira visão, né, que é o que acontecia, né. O fato dele beber água e não dar água para o escravo é apenas um exemplo, né, o resumo, né, eu acho que fez, aconteceu muito bem resolvido aí, esse resumo, né, do conflito aí, né, que transformou a pessoa que está vendo. A crueldade está ali no fato dele beber a água, né, e não dá para o moço que estava com sede. Então, é muito forte, muito impactante, cumpre bem o propósito dela, que é uma denúncia mesmo, alguém falou aí, né, como se fosse uma denúncia, acho que agir é uma denúncia mesmo daquilo ali, né? Quem não sabia dessa história fica sabendo de uma forma muito interessante, né? É isso que eu achei. Eu acho assim, uma coisa que me impactou muito é que quando a gente pensa nos escravos e aparece algum filme, alguma novela, alguma coisa que fala do movimento mesmo, né, contra os escravos, a favor da escravidão, contra a escravidão, dá uma ideia de grupo e que fica meio no anonimato as crueldades, né, como fica hoje, assim, quando larga essas coisas na internet. Agora, quando você vê uma pessoa ali, ó, que não quis dar água para os outros, a gente vê o quanto essa decisão de grupo é formada pela decisão individual, né? A crueldade está dentro da pessoa mesmo. Nossa, que coisa mais horrível! E parece que se juntam e fica uma coisa grande. É muito horrível, é muito impactante. Nossa! Então, se isso, assim, ó, é uma história que a gente vê, né, que a gente fica sabendo agora, imagina aquilo que a gente não viu, que a gente não ficou sabendo, né? Muito terrível, muito terrível. E, assim, ali estava dentro da pessoa mesmo. Aquela crueldade não precisava existir. Não é porque o chefe mandava, não, tinha várias opções, né? E as pessoas optam por isso, né? Como no caso dos judeus, como, né? E a vida nossa, de todo dia, a gente também faz umas crueldadezinhas, né? Que a gente teria outras alternativas, né? Mas eu acho assim que não tinha nada a mais para colocar ali mesmo. Nossa, estava no ponto certo, foi tudo ótimo. Tá? Bom, fiquei pensando, né, quando você falou sobre a questão do reforço ou da denúncia, né? Para mim, o reforço, ele acontece quando a gente, por exemplo, a gente lê um conto que fala sobre aquela época como se fosse
uma coisa boa, como se os negros, né, gostassem de ser escravos, porque a gente lê, por exemplo, assim, porque ele gosta, ele faz isso de bom grado, não sei o quê, e a gente sabe que não era assim. Eu acho que o seu Lamb, ele realmente está na coisa da denúncia, que falou, ó, ele tá aqui, tem aqui essa pousada linda, maravilhosa, mas por trás, olha o que acontece, ele tem a opção, sim, de soltar o negro, dar água para eles beber, e ele não faz isso. Pelo contrário, ele simplesmente fala, beleza, não quero. Eu vejo que ele não está nesse lugar de reforço, e sim realmente nesse lugar de denúncia. E alguém falou aqui sobre a questão de histórias, né, que a gente lê nos livros uma coisa, né, essa coisa romantizada, que é, assim, um reforço de que era uma coisa linda, maravilhosa, essa coisa do Império, dessas épocas passadas que a gente sabe que não foi. Eu estou pesquisando, como eu falei, o meu Lamb, ele é sobre a cidade de Manaus. E eu pesquisando algumas coisas, eu achei coisas comuns, né, na verdade, que não aconteceram apenas aqui, mas aconteceram em outras cidades também. Porque aqui no norte a gente teve uma grande fomentação das Paríses dos trópicos, que Belém era uma Paris dos trópicos, Manaus era uma Paris dos trópicos, Macapá também era, e que os fortes, né, que foram construídos em volta da cidade, né, para construir as vilas, para depois virarem províncias e cidades assim, elas tinham uma parte, porque o rio sobe, todo ano ele sobe, durante o período ele desce. E, tipo, muitas pessoas sumiam, assim, sumiam do nada, né? Entre aspas, elas eram colocadas em um local, uma espécie de porão que enchia nesses fortes, e aí muitas pessoas morriam afogadas ali. E isso é uma coisa que a gente não vê nos livros, a gente vê, por exemplo, em bibliografias alternativas, que vão lá, pesquisam mais a fundo, pegam documentos de lugares, tentam encaixar uma história. Eu acho que está realmente nesse lugar da denúncia. Eu não vejo como um reforço, eu vejo que naquele momento que ele chega ali com um copo de água, olha e bebe, ele fala, beleza, eu tenho o poder de fazer alguma coisa, mas eu não quero. Eu quero reforçar que eu sou superior a esse outro que está ali. Eu não vejo como um reforço da questão do racismo, eu vejo como uma denúncia de, ó, isso acontecia, você vê um cenário lindo e maravilhoso aqui dessa pousada, mas olha o que acontecia lá atrás. Olha o que tinha por trás de tudo isso. Então, acho que umas coisas que me pegou foram essa questão da denúncia mesmo. Eu não vi como um reforço do racismo, eu vi como uma denúncia. Isso acontecia lá atrás e continua acontecendo, olha só, até a década de 20, século passado, década de 20. Então, olha aí, uma denúncia ainda maior de que não acabou como conta no livro de história, com a Lei Áurea, aquela coisa linda, maravilhosa. Não, aqui, ó, século XX, a gente vendo uma coisa dessa. Aqui o Naí tem uma empresa, uma loja que não tem banco, não tem nenhum tipo de cadeira na loja para nenhuma das funcionárias sentar. Isso para mim também é a mesma coisa do copo d'água, sabe? Tá no mesmo lugar, tá na mesma condição. Então é muito. Vocês percebem que o Thiago Lamb ele busca ali a essência, que é preciso só uma coisinha para representar muita coisa? Tipo, no conto a gente via lá que tinha. Ela fala que ela dispensa até falar as formas que as pessoas faziam as necessidades físicas. Ou seja, eles faziam cocô e xixi no mesmo lugar que dormia. E assim, como que eu faço isso no teatro Lambe Lambe? Entende? Então, com um copo d'água, que é algo que, inclusive, tem até ditado, que um copo d'água não se nega a ninguém, né? Então, usei essa figura de linguagem do copo d'água justamente para fazer toda a representação de todos aqueles absurdos que estavam dentro daquela casa.
E assim, eu acho que quase todas que falaram antes aí, eu eu vi que vocês perceberam algumas coisas. Lembra que a gente tinha lá a questão do conflito e tensão na dramaturgia, tem a questão da surpresa, tem a questão da transformação e, por último, a simplicidade. Então, o conflito e a tensão, ela já chega. Lembra que eu falei na última aula que ela já chega no externo da caixa? Se eu chego e vejo uma caixa preta, querendo ou não, ela já me dá um conflito. O que, que tem lá dentro? É uma caixa preta, é uma caixa surpresa, não tem nenhuma dica. Isso já dá um conflito. Agora, quando eu faço um casarão todo bonito, assim, pintado, onde as pessoas geralmente, quando vê um casarão desse, tira foto na frente. Eu já quis causar uma tensão externamente. De repente, boa ou de repente ruim. Aí vai depender do espectador. Se for aquela pessoa que para e tira foto, nossa, que casarão lindo, não sei o que, não sei o que, ela vai ter uma reflexão. Agora, se é aquela pessoa, nossa, pô, esse casarão só me lembra que muitas pessoas trabalharam de graça e ninguém é dono disso. Então já causa uma tensão também, já causa um conflito, mesmo que lá dentro não tenha nada disso, ela já vem com um conflito. Então, para mim, quando eu construí essa casa, inclusive ela é grande, é a caixa maior que eu tenho, ela tem ela já teve esse pensamento de que quando as pessoas olharem aquela caixa, aquela casa, é que trouxesse ali já um conflito, uma tensão, uma vontade de ver o que tem lá dentro. Então, quando vocês pensarem na dramaturgia, a primeira coisa que vocês vão pensar é o conflito e a tensão. Qual que é a tensão que eu quero fazer? A Vitória quer falar sobre a questão dos peixe-boi e a história do Amazonas, de Manaus. Então, esse é o conflito. Como que eu vou fazer isso na minha caixa externamente e internamente? Externamente, eu quero que seja neutra, é uma opção. Externamente, eu quero que ela já venha com o pé na porta, já é uma outra opção. E que vocês têm que decidir. A surpresa é o segundo elemento que a gente vai usar na dramaturgia. A surpresa, geralmente, ela é vinda de um artifício técnico. Ou seja, uma luz que muda, um personagem que aparece, um baú que abre e uma coroa sai de dentro, um caixão que abre e um esqueleto aparece, um vampiro que vem e morde o pescoço de alguém. Então, sempre tem essa surpresa. E na caixa da Pousada Tupã, a surpresa é o próprio personagem que vem com o copo, né? Porque tem ali aquela tensão, o conflito das pessoas presas ali pelos pés, e aí vem a surpresa de um personagem quando pedem água, né? E a transformação, ela vai sofrer no espectador quando esse personagem nega o copo d'água. E que você fala, pô, que absurdo, como que pode acontecer isso? Como que ele não vai dar água? Por que que ele não deu a água? Isso causa uma transformação na pessoa. Você fala, pô, é um simples copo d'água, mas ele quis representar o quê nesse simples copo d'água? A pessoa vai embora, vai ficar pensando, pô, esse copo d'água não é só um copo d'água. Ele está dizendo de mais coisas atrás desse copo d'água. Então, essa transformação que o texto precisa ter. Não estou dizendo que a minha caixa ela tem assim a perfeição da dramaturgia, mas eu só estou tentando buscar esses elementos que a Valéria falava, que fala sobre a dramaturgia na minha própria caixa, né? Porque eu pensei nesses elementos quando eu fiz o curso. Esse texto que eu apresentei para vocês, eu fui apresentado a ele antes, né? Então, eu passei pelo mesmo processo, então começa a linkar para vocês também tentarem linkar nas suas, assim. E assim, teve gente que falou, eu me senti triste quando ele não entregou o copo. Então, isso já é uma transformação, é uma catarse que acontece com o espectador. E, por último, a simplicidade. Como que eu vou contar isso em 2, 3 minutos? O nosso tempo está acabando, está faltando 2 minutinhos para o primeiro tempo. E, assim, eu queria saber se mais alguém fez o storyboard. Eu recebi
se não me engano, da Janaína e da Vitória. Mas alguém me mandou no PV e eu esqueci de anotar? André, eu fiz, mas eu não mandei para você porque acabou que eu não fiz nada, embora eu desenhe, né? Eu não fiz nada desenhado, assim, eu fui escrevendo e a sua história, eu senti uma coisa muito, a questão, né? Esse questionamento, assim, da escravidão, né, do que é escravizar um homem e o submeter, né, aquilo que você deseja, aquilo que os europeus queriam, né, naquela época, o que eles queriam submeter as pessoas, né, como se elas não fossem pessoas. E a história que eu quero contar na minha caixa, ela tem uma similaridade, assim, muito grande, assim, com a sua história também. Já que vai cair, assim, eu escrevi porque ela partiu de duas músicas, né, que falam um pouco sobre isso, assim, sobre essa trajetória, né, do navio, né, quando os negros eles são transportados, né, em navios para outros lugares, né, que eles nem imaginavam que lugares seriam esses, né, que é retirado tudo deles, né. E aí eu tentei construir isso assim em 6 quadradinhos, mas o que eu percebi na sua caixa é que tudo conta uma história muito forte, né? Assim, mesmo se não tivesse a narrativa, as imagens elas falam muito, né? O casarão em si ele já tem uma história muito forte contada. É muito bom, assim, me inspirou bastante, assim, a conseguir entender como que eu vou construir isso, assim, porque é muito novo para mim, né? Uma coisa mais lúdica. Eu tinha pensado numa coisa mais lúdica para falar, assim, histórias de crianças, histórias infantis para adultos, assim. E aí pensei em vários temas, mas aí me veio forte, assim, essas músicas, porque elas me tocam muito. Eu falei, nossa, acho que seria legal conseguir contar toda essa história, né? Porque é uma história, assim, história de séculos, em 2 minutos, né? Como que poderia ser essa parte, nem você fala, assim, essa coisa do conflito, da tensão, né? Que isso seria criado pelas imagens. E aí a primeira imagem que eu pensei é uma imagem dos 2 continentes, né? E o oceano, porque uma das estrofes da música, ele fala: nos séculos eu me fui, esquecendo nos séculos, o oceano separou-me de mim. E aí eu pensei essa imagem, assim, do navio e os dois continentes, assim, né? Como se... Porque tem aquela história também que eles se conectavam, né? Na pré-história também. E essa música é muito forte, é uma música que chama Confiança, do Mateus Aleluia. E ele fala o homem chicoteado, a mulher amordaçada e o filho. E o filho continuou ignorante. Assim, é muito forte isso. Eu acho que só essa estrofe assim, é muita coisa assim, para contar. Mas ainda não consegui, assim, tá na minha cabeça, mas eu não fiz os desenhos, porque se eu fosse parar para desenhar, ia demorar muito. Eu tô assim, gente, eu tô tarefada demais. E meu netinho veio para cá ontem. E aí, assim, o tempo fica corrido para fazer tudo que a gente quer fazer, né? Correria. Muito legal, legal que você já consegue identificar algumas semelhanças e que pode clarear aí algumas ideias para tu. E você está pensando em fazer que tipo de manipulação? Você pensa que vai ser sombra, vai ser bonecos, vai ser cenário? Eu pensei em fazer aquela manipulação com a mão, assim, né? No escuro, assim, uma luz, com os objetos, que nem tem uma parte assim que eu pensei em colocar como se fosse um orixá dançando. E aí eu imaginei assim, a mão mesmo, manipulando o personagem, sabe?
manipulando tudo, assim. Porque eu acho que daria uma força também, sabe, na imagem de tudo, ser a mão, assim, criando toda a cena, assim. Legal, legal essa estética da mão criadora, né? Da mão manipuladora, Sim. da mão que molda, né? Eu Acho achei legal. muito interessante os vídeos, assim, com a mão, assim, eu achei muito bacana. Porque fica uma coisa, assim, de brincadeira de criança também, né? Quando a gente é criança, a gente vai brincando com os bonequinhos, assim, né? E criando aquela história da imaginação, assim, e manipulando aquilo. Achei bem legal. Acho que é uma coisa de voltar a ser criança também, né? Essa coisa do lambe-lambe, assim, tem muito isso, assim, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas depois segue lá no Instagram, Varanda Teatro. É um pessoal de São José do Rio Preto. E para você especificamente, Camila, se tiver, procura da Laura Barbeiro, O Voo da Alma. É uma caixinha dela que ela utiliza a mão para manipular o boneco. De repente pode te dar uma. Você repete o nome? É Laura o quê? Eu vou colocar aqui no chat. Laura Barbeiro. Chama Voo da Alma. Eles agora vão fazer um festival, vão ser poucos dias. Quem vai estar apresentando é o Pedro e a Larissa, lá do Plástico Onírica. A Maísa Carvalho vai estar falando, que eu faço curso com a Maísa, a Maísa dá um curso, né, que é o Rama, e a Laura faz parte desse grupo de estudo. E ela vai apresentar, quem vai estar também é a Fabiana Lazari, e vai estar super, super legal. A programação vai ser 28 e 29, é super curto, vai ter um monte de coisa, uma imersão esses 2 dias. E quem conhece o Plástico Onírica, eu enviei lá no grupo uns textos que a gente estudou no último encontro do Lambe Lambe com a Maísa. E tem a tese do Pedro Cobra, porque é a única tese sobre teatro Lambe Lambe, ele fez até na França essa tese. Ele foi com a Larissa, que ela tem também manipulação de mão, e é interessante estar atento às coisas dele, né? Eu fiz a oficina quando ele abriu o Entre. Ele fez um exercício bem interessante de dramaturgia, o Pedro Cobra. Acho que foram 3 dias, né, essa oficina dele de Lambe-Lambe. Eu tenho que pegar aqui, eu posso passar, porque é um exercício bem legal para a gente fazer a construção da dramaturgia para Lambe-Lambe. E era isso que eu ia falar. Eu acho que eu vou compartilhar. Eu passei no grupo esse do Varanda, né, que vai estar fazendo. Que nem E a Laura vai apresentar a caixa dela? Vai. A nova que ela fez junto lá com a Maísa. Ela vai apresentar essa caixa, que era do curso que eu estava fazendo, daí eu saí e fui para um outro que é mais o que eu estou querendo agora, uma outra pegada. Legal. Que é com memórias e objetos, que eu tenho muita coisa aqui em casa, eu quero usar isso. E ela fez essa caixa. Né? Mas tem a outra dela, que ela fez através do edital do PROAC, que foi a primeira caixa, que cada um do Varanda fez através do edital do PROAC. Que é bem interessante. São dessas aí mesmo, da Histórias Encaixotadas, né? São 4, né? São as 4. Eles fizeram a dramaturgia. É interessante também pensar nisso, gente. A dramaturgia do coletivo eles fizeram. Eu não sei se vocês se reúnem em coletivos, e são artistas que trabalham só, mas eles é um grupo, né? E eles propôs um trabalho coletivo, onde cada um, dentro da caixa, a dramaturgia seria representada por um quadro de pintor famoso. Um artista plástico, assim, bem famoso. E aí temos o Abapuru, temos o Ladrão, temos
Eu não lembro o nome do que fez o Voo da Alma. Sei que são 4 histórias de 4 quadros. Tem o Picasso, a Guerra, né? Guerrita. Guernica. Guernica. Guernica, e se não me engano, não sei se ela fez Lautrec ou Magritte. Acho que foi Magritte, porque ela gosta do Magritte, Magritte. René Magritte. Ela fez René Sim. Magritte, porque Que é o Voo ela da tem Alma. essa coisa do Magritte já há muito tempo. Inclusive, E eu o fiz que é interessante que, para fazer, tudo que for fazer, antes de chegar no storyboard, você fazer o livro do artista, pesquisar que imagens que te levaram, esse daí é o que ela tinha feito, né? Esse boneco tem a ver com o desenho dela. Esse E aqui foi um fazer desenho que eu fiz para eles. Assim, foi um concurso de desenho que eles lançaram, própria varanda. E aí eu peguei os 4 desenhos, as 4 caixas e montei um desenho só. Então tá lá a representação das 4 caixas deles, assim, né? Mas eles usaram pintores, né, para instigar a dramaturgia, a né? dramaturgia. Mas antes de chegar a esse estágio da dramaturgia, que é o que a gente trabalha no Poética da Matéria, com a Maísa Carvalho, você abrir no Google Drive, uma pasta, e você colocar todas as suas referências imagéticas, você começar a colocar e montar o livro do artista. E depois do livro do artista, que eu já fiz vários livros do artista, agora eu estou começando um outro trabalho, que é através da sonoplastia, as músicas que movem, mas só que esse meu não é mais lambe-lambe, já saí do lambe, né? Porque eu quero um outro tempo, uma outra história. Mas fazer o livro de artista com referências, da onde, porque através das suas referências você consegue pensar o teu storyboard com essas suas referências, da onde você busca, o que te move. Então, é o livro, o conto, a casa, o copo, as referências que tem da loja, que todo mundo fica em pé. Aqui na minha cidade tem um supermercado que o funcionário nenhum senta no caixa. É proibido. Tem que ficar em pé 8 horas. Absurdo. É básico. Então, sabe qual é o dinheiro de tráfego que dá mais no mundo? O primeiro tráfico do mundo é o tráfico humano. Ele é mais rendável que o tráfico de drogas, né? Então, esse a pé acorrentado e eu quero água e não dá é uma coisa que tem até hoje. A prostituição infantil, o tráfico humano e para a prostituição. E depois vem o tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, o copo d'água começou lá e ainda tem até hoje. Como aí também teve muito em Manaus a questão indígena muito forte. Quando eu estava pesquisando para escrever, a última leva de imigrantes japoneses para o Brasil foi na década de 70, com o Médici, que foi Pará. Ele deu o Pará para o Japão. Mas só para ele dar o Pará, ele teve que dizimar os indígenas. Então, tem uma foto que ela saiu daquele grupo Tortura Nunca Mais, da Maria Rita Kell, aquela psicanalista. Foi o que o Bozo fechou, né? Porque todos esses documentos, eles ficaram fechados durante 50 anos, que não poderia ser publicado nem nada. É o que o Bozo fez agora, que não pode ser publicado durante 100 anos. O cartão corporativo. É mais ou menos isso. Aí o grupo que formou com o Fernando Henrique, eles abriram toda essa documentação
ao invés de 50 anos, abriu com 30. Então, tinha uma foto que era uma indígena pendurada de ponta cabeça, com as pernas separadas, e ela estava sendo cerrada ao meio. Toda essa documentação não estava nem acessível à universidade, então os historiadores nem sabiam o que era aquele material, e nem aparecia em livro, porque não teve acesso, começou a ter acesso, e daí esse grupo de tortura nunca mais, a Comissão de Justiça e Verdade foi fechada. Lembra que ele falou, quem cavuca ossos é cachorro? É justamente quando ele fechou essa comissão. Então, são essas questões que estão em pauta, como o pé fechado, o pé fechado até hoje. Quantos serviços escravos tem? Quantas roupas de grife tem trabalho escravo? Quantas grifes que tem? Zara, Lely Blanc, quantas fábricas que tem aí de algodão aí? Porque o algodão que vem para cá, para o sul, é feito aí no norte. Eu tive uma... Eu me formei em engenharia agronômica, né? E de vez em quando eu faço alguns trabalhos na área. E aí eu faço especificamente em licenciamento ambiental. Eu fui fazer a defesa de um fazendeiro aqui na região muito rico, que ele tinha feito um desmate. E assim, ele queria que fizesse a defesa que fosse uma limpeza de pasto. Não sei se vocês entendem nessa questão, mas a Claro que eu diferença é muito. entendo. Se eu te falar que aqui na minha cidade, o Rio Tietê está acabando. Hoje fez 42 graus à sombra, a umidade relativa do ar estava 10, igual o deserto do Saara. É, Você sabe que uma pessoa toma banho dentro de um balde e essa água eu uso para lavar o banheiro, para lavar a casa, a do shampoo. A do calor, eu vou guardando e vou molhando as plantas. Você usa a água do tanque 3 vezes. Aqui você usou sabão, você guarda, porque você vai usar outra roupa. A do Comfort vai enxaguar outra vez, e quando ela ficar suja, já vai pôr de molho com sabão, e quando não der mais nada, você joga no chão, porque você já está acabando a água. Esse copo d'água aqui, ele dá para 3 escovações de dente. É o estágio. O único lugar do país que tem água é no Rio Grande do Sul. Se você ver o mapa do Brasil, o que tem de fogo é de cabo a rabo, porque eles estão pondo fogo só no mato. Quando fizeram o Dia do Fogo, ano passado, aí o céu de São Paulo ficou vermelho. O céu aqui de Araçatuba ficou cinza e vermelho uma semana, caindo fuligem. O Dia do Fogo foi no Amazonas e foi também no Mato Grosso, foi o mesmo dia. E ainda estão pondo fogo. E ele vai e pede para o agrônomo dizer que ele só desmatou porque ele é muito rico. Faço ideia. pois é. Aí, só para concluir o meu pensamento lá, eu fiz esse levantamento da área, e quando fui dormir, quando eu fui ir para o alojamento, foram oferecidos tipo marmita sem colher, sem garfo, alojamento sem tomada para carregar os equipamentos que a gente utiliza como trabalho. E assim, eu ainda estou exigindo algo que a minha formação talvez peça, né? Que é um tratamento, né? E aí, o que acontece? Eu fico imaginando como é tratado as pessoas que nem têm formação, que eles chamam de peão. Nossa, é pesado. Então, tipo assim, eu quis abrir toda essa reflexão Eu acho que a Caixa em si dá essa reflexão, né? Porque eu acho que o teatro é para isso.
eu não acho que o teatro simplesmente ele tem que só apresentar. Eu acho que ele deveria ter, inclusive a gente utiliza assim Um muitos outros espaço de grupos de discussão. Ele é, tem esse a gente espaço de começa, discussão em sala de aula. a gente sempre começa as nossas apresentações fazendo uma intermediação, dizendo o que vão assistir, tem a peça e logo depois a roda de conversa. Então, eu acho que essa apresentação teve assim reflexões pesadas, porque a Caixa é assim, né? A Caixa nos faz a pensar sobre a escravidão, sobre os trabalhos que ainda persistem ainda com analogia à Então, escravidão. o que é interessante é você fazer o livro do artista. Todas essas suas referências, alguém já te falou de livro de artista? Não, não nesses nomes, mas a questão das referências, de colher Você todas as montar referências, o elas seu são feitas, livro. né? Mas não com esse nome. Quando você faz um acompanhamento que nem a Laura faz com a Maísa, e que nem eu faço, ela traz artistas convidados, né? Ela vai levar... Agora a gente vai ter um encontro com quem faz a trilha sonora dela. Há muito tempo. Ela levou também vários... um outro artista plástico, que trabalha a questão da cor, a plasticidade. Teve um outro que trabalhou a dramaturgia. Então, você tem que enviar para ele o teu livro de artista para ele poder falar do teu trabalho. Uhum. Para ele poder... Mas no caso dele, no caso desse processo, ele é um processo colaborativo, correto? Não, é individual. É colaborativo quando você tem outros artistas profissionais da área que vão falar e te ajudar a dar um aporte maior na tua pesquisa e na tua apresentação. Que nem essa que a Laura vai apresentar, ela fez toda no nosso curso. Entendi. Ela montou no curso esse lambi-lambi. Saindo do início, passo número 1, livro do artista. Então, ela colocou todas as referências dela, porque ela sempre gostou das obras do René Magritte, o filme que tem cara lá com a asa, tudo que tenha... E no grupo, tudo que a gente lembrava referente ao que ela gostava, a gente ia falando de música, de imagens, que nem eu falei de um filme muito interessante, nós que aqui estamos por vós esperamos, do Marcelo Massagão, que tem bem essa questão do tempo, do preto e branco, da nuvem, né? Que é um filme bárbaro, mas que é mais da linha da pegada da Laura, do que ela estava construindo. E daí veio todos esses artistas convidados para... Daí você envia o teu livro, esse artista vê, e ele te dá uma orientada em relação ao quê? A cor, a dramaturgia, a música do teu trabalho. Lá é uma assessoria individual do que você está construindo. Não chora, bebê, você entendeu? Mas tudo a partir do teu livro de artista, que nem o meu trabalho agora já é focado, o meu livro de artista é sonoro. Então, que músicas, qual é a minha trilha sonora? Do começo, meio, fim, eu tenho que ouvir a trilha sonora e ter as imagens do que aquela trilha sonora está me dizendo, que imagens eu construo com essa trilha sonora. Ela pode ter músicas, pode ter ruídos, pode ter blá, blá, blá. Então, eu tenho começo, meio e fim, eu tenho uma construção dramática através da música. Então, eu tenho que construir esse meu livro de artista através da música, que é o exercício que agora a gente está fazendo com a Maísa. Para depois você chegar na dramaturgia e no teu storyboard.
entendeu? Eu lancei o storyboard justamente pelo tempo que a gente tem, pela distribuição do curso que é de 12 aulas, e assim, cada processo criativo ele é diferente. Pode ser que eu cria, igual eu mencionei no primeiro dia da aula, o meu processo criativo ele começou pelo cenário. E assim, antes de tudo isso, foi feito todo um levantamento de referência, mas a diferença é que não tinha esse nome, livro do artista. Mas o processo criativo ele é feito, os artistas, para chegar no storyboard, ele vai ter que ter tido esse tipo de insight com referências, algo instigou ele a fazer daquele processo, e assim, o livro de artista, ele tem assim, para a importância do processo da Laura, por exemplo, de que o artista que é convidado, ele não chegue perdidão, né? Ele chegue sabendo de onde ela partiu, qual ideia ela partiu, e para que ele chegue e ele possa não falar besteira. Tipo, você viu o quadro do Magritte? Igual, por exemplo, a Gislaine falou, nossa, o trabalho seu trabalho parece muito o Debré. E aí, quando eu apresento o conto, apresento a história, apresento como que foi feito o processo, eu conto a história de Unai, ela fala, pô, tem tudo a ver com o Debré mesmo, por isso que é desse jeito. Mas nem por isso eu fiz um livro do artista, sabe? Às vezes a gente chega na saída sem essas nomenclaturas e o processo criativo, conforme a Jane falou aí, ele é único. E assim, as receitas, os cursos, ele é só uma forma de olhar de cada artista, né? Tipo, um artista tem uma forma diferente de fazer. Acho super importante, eu acho que se tiver tempo, todos façam esse livro do artista, porque é muito interessante, da mesma forma que o diário de bordo também é interessante, é outro tipo de nome para processos criativos. E é bem lembrado, Flávia, sobre essa questão do livro do artista. Eu queria passar a palavra para outras que tenham assim, mais 18 minutos para esse segundo tempo, eu acho. Eu queria falar. Pode falar, Jana. Rapidinho, assim, vou tentar ser rápido. Sobre o storyboard, né? Eu cheguei você a mandar... mostrou, né? Você quer que eu compartilhe aqui a tela? Que eu consigo. Pode ser. Pode. Inclusive, eu já Porque, deixei aqui... pegando esse gancho também do que você falou do artista querer... Do artista... Da coisa do artista já ser um agente transformador, né? Por si só, da arte ser um agente transformador, né? Que você falou. E, né, quando você estava explicando o seu storyboard da Pousada Tupã, então, eu estava com dúvidas, porque eu tenho 3 livrinhos infantis, eu trabalho com temas, com teatro de mobilização social, então são muitos temas, muitas coisas que a gente pesquisa e quer falar e tudo, né? Então, eu fiquei bem confusa com o que fazer, qual caixa fazer, o que escolher para falar, né? E aí tem a ver com isso que você falou de o que toca a gente, né? O que a gente quer falar, qual é a nossa causa, entre aspas, né? Minha mesmo, não do meu trabalho, não dos meus livros, não, mas a minha causa, né? E fiquei pensando nisso, e aí acho que consegui achar que foi a historinha foi essa história sobre violência contra a mulher. Principalmente que agora, nos tempos de pandemia, ela aumentou e tudo mais. E eu sofri isso, né? Um casamento abusivo, trabalho com esse tema na Prefeitura de Belo Horizonte também. Então, é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, me toca muito, e do qual eu, vamos dizer assim, visto a camisa 24 horas, né? Para lutar contra isso. Então, eu fiz o storyboard também escrito, e o título chama A Colher. Os personagens são o marido, esposa e o vizinho.
O cenário, eu pensei de fazer numa caixa de isopor de picolé, que eu tenho aqui, vou fazer 2 andares, pensando na questão da surpresa, né, que o André estava falando. Então, eu fiz 2 andares, ela não está pronta ainda, né, que eu vou... Ela, né, não é isso, mas está começando. Aqui, olha o andar de cima, aqui, olha o andar de baixo. O andar de baixo é o quadro do casal, é o quarto do casal, e no andar de cima é o quarto do vizinho. A parte de cima eu manipularia por cima, que tem abertura, com boneco de vara, ou com minha mão mesmo, ela entra. E a parte de baixo eu manipularia pelos lados. Eu fiz janelinhas atrás, que eu quero brincar com a luz e também com abrir essa janela do casal aqui, né? Vai ser uma ação importante. Fiz uma coisa que eu quero uma coisa que tenha os móveis soltos. Olha que bonitinha minha caminha, gente. Eu quero os móveis soltos, porque aí eu fiz esse abajur, isso aqui, eu queria ver se dá para pôr uma luzinha nesse abajur, para quando o vizinho acordar, ele acender a luzinha mesmo do abajur, só a tampinha de adoçante. A gente coloca a lâmpada aí nesse abajur. Pois é, eu quero. Nesse abajur. E aqui está a mesinha com o telefone, porque o vizinho pega o telefone. Que lindo, que legal. Então, eu quero os móveis, né? Eu quero que eles sejam móveis, para eu poder ter essa caixa também para trabalhar outras histórias, se eu quiser depois, né? Tipo assim, pode ser uma casa e uma escola, pode ser, enfim, aí eu vou poder fazer isso. Então, o roteiro o espectador é convidado a olhar para o andar de baixo. A trilha sonora vai ser muito importante nessa história. E a luz também. Um casal conversando, né? O casal chega conversando em gromelô. Aí eles começam a discutir. E a luz, nesse primeiro quadro, é mais amarela, mais âmbar, mais alaranjadinha, mais suave. Quando eles começam a discutir, dá blackout e o espectador é convidado a olhar o andar de cima. Eu pensei em ter um mecanismo que eu sempre feche a portinha, a visão do espectador, para não ter que falar, olha em cima, agora olha embaixo. Combinar com ele antes, olha, toda vez que o seu visor for fechado, você vai para o outro olhar, e combinar isso com antecedência, para não ficar parando e avisar. Então, aí, quando começa a discussão, dá blackout, fecha a portinha do andar de baixo e o espectador vai para o andar de cima. Nisso, o vizinho acorda com esse barulho, a trilha continua, eles discutindo, e o vizinho, mas a pessoa só vê o vizinho levantando da cama, andando para lá e para cá, olha a hora, e aí a discussão finalmente termina, apenas com o choro da mulher, ficou chorando, assim, ela chora um pouquinho, aí acabou o silêncio, né? Aí o vizinho volta a dormir, graças a Deus, a discussão acabou. Blackout de novo. Aí fecha a portinha da visão de cima, vai para o vizinho de baixo. Aí mesma coisa, mesma trilha. A porta abrindo, os passos, a mulher... Aí começa a discussão de novo, só que aí mais acalorada, e aí blackout de novo, sobe para cima, o vizinho vai andar mais nervoso, porque a discussão vai estar mais acalorada. A luz já fica verde, mais esverdeada, na casa dos vizinhos que estão brigando. E... o que aconteceu? O vizinho, a mulher toma um tapa dessa vez, ouve-se o barulho do tapa, o vizinho assusta, mas aí logo depois ela chora um pouquinho, dorme, aí o vizinho, agora eu vou dormir, beleza. No terceiro dia, a mesma coisa, a trilha, o cara chega, só que aí a luz já vai estar vermelha, a mulher já vai estar mais nervosa, e aí a trilha sonora fica mais pesada, a discussão tudo no gromelô mesmo, e aí rola uma pancadaria, coisas quebrando e tudo, e aí blackout, né? E o vizinho todo desorientado lá em cima, e aí de repente aparece uma colher na cena. E aí a discussão não para, a trilha sonora não para nessa vez. Mas aí, na hora que a colher aparece, o vizinho resolve pegar o telefone e ligar. Nessa hora que ele pega o telefone para ligar, dá um barulhinho na trilha sonora, né? De trim, trim, e aí blackout de novo, aí fica silêncio de novo. Aí eu queria aí na hora que a pessoa for para o andar de baixo olhar de novo, aí já vai vir uma trilha bem suave, a luz vai voltar mais suave, e aí não vai ter mais o cara, vai ter só a mulher vai abrir essa janela, aí eu quero trabalhar uma luz lá fora da caixa, como se ela estivesse abrindo a janela e o sol estivesse entrando, e a trilha sonora de passarinho, natureza, e aí
fecha o olhinho da parte de baixo e vai para cima, o vizinho aparece com uma plaquinha escrito: em briga de marido e mulher, devemos sim meter a colher. Diz que 180 e denuncie. Só isso. Ah, e aí pensei, depois disso, aparecer a minha mão lá dentro com o X vermelho, que não sei se vocês estão vendo, que agora é uma campanha, né, das mulheres pedirem ajuda, é o X vermelho na mão. Então, depois que der esse blackoutzinho, abre a luz de novo e aparece minha mão com o X vermelho. Aí, pensei disso, só que assim, agora eu estou com questões de como que eu vou fazer esse boneco, né? Se eu vou comprar, se eu vou fazer de pano, se eu vou fazer de arame, como que eu vou... Aí pensei em ser de vara, né? O de cima com araminho e os de baixo com araminho, mas o de cima tem que ter esse movimento de pegar o telefone e a mulher tem que ter o movimento de abrir a janela. Aí eu não sei como que eu vou fazer esse movimento, se eu faço com a mão mesmo. Aí já pensei em fazer um boneco de arame, porque o arame dá para eu fazer assim, né? E o bichinho e o bonequinho fica, dá para eu pegar com a mão mesmo e fazer a mulher abrir a janela, não sei. Estou com essas dúvidas. E a caixinha pequenininha de papel manteiga, eu vou pintar ela de preto ainda, eu só encapei ela com jornal, né? E fiz esse mecanismo de rodar, ó. Inclusive a tampinha foi Margarete que me deu a ideia de pôr a tampinha de coisa para rolar. Aí você mandou o vídeo hoje, eu fiquei tendo a ideia lá do grampo, para botar o grampo aqui, só que eu estou achando que está muito perto, sabe, do negócio. Aí talvez eu tenha que fazer um proscênio na caixa, mas vamos ver, aí eu vou testar isso. Mas você já pensou nessa caixa ser uma caixa aberta? Hã? Já pensou nessa caixa ser uma caixa aberta? Essa pequenininha? É? Pois é, pensei em abrir aqui tudo, né? Pensei. Porque aqui é onde eu vou pôr a luz. Uhum. E aqui é onde eu pensei da pessoa ver. Mas eu tô achando que eu vou abrir aqui mais, sabe? Igual você falou, e ficar bem aberta mesmo, tipo uma tela. Não sei. Enfim. Mas aí eu achei que a coisa do reduzir, né? Resumir a coisa da violência, eu acho que com a trilha sonora e com a luz. É a mesma coisa da água que representou no seu, né? Eu não queria que aparecesse eles dando porrada, porque não precisa a gente ver isso, a gente tem careca de ver. Mas acho que a trilha e a aflição do vizinho, que geralmente às vezes acontece isso, a gente quer denunciar e não sabe, a gente quer fazer alguma coisa e não sabe o que fazer. Eu acho que deu para resumir aí o conflito, a surpresa, não sei, e a simplicidade. Eu fiquei agora, assim, não sei se está simples. Vou ler os comentários aqui que o pessoal está dizendo da sua caixa. Está dizendo que a sua ideia é maravilhosa, esse lance das caixas de 2 andares também achei super interessante. E disse que você produziu bastante, realmente, produziu muito. Tá legal. Eu queria aproveitar, mas alguém quer falar da caixa da Jana? A gente tem 2 minutinhos antes de acabar nosso tempo. Que eu queria voltar no segundo. Eu vou colocar no grupo uns que eu estou pesquisando sobre sons, tudo que é livre. Eu vou enviar tudo de trilha sonora que você pode pegar, pode colocar no YouTube, que não tem problema nenhum. Da questão de edição, a Maísa ensinou, está lá na outra pasta. Então, eu vou colocar tudo que é trilha sonora livre. Pode utilizar direto, em teatro, em tudo, até você ter alguém que faça a sonoplastia. Outra coisa, tem um... Travou. E ele trabalha com o presente, o que está acontecendo e o futuro. Que nem a cena dela apanhando não aparece. A cena da morte também não aparece. Só aparece o som e depois ela aleijada e depois ele cego. Tá? Então, a cena pode estar... Você pode ter o vizinho lá em cima vendo, aqui embaixo fechado, mas o som lá de baixo, aqui em cima. Uhum. É isso que faz com a sonoplastia. Que a gente estava estudando justamente essa questão de sonoplastia. Então, daí você faz isso. Porque ele fechou lá embaixo, mas eu estou lá em cima e ele está ouvindo aquele som lá de baixo. E ele só tem o movimento da mãozinha. Isso, a ideia é essa mesmo, o vizinho continuar escutando a pancadaria de baixo.
Tem um bonequinho que você faz articulado, é uns mini clips que vem no AliExpress, é bem pequenininho. Se você não tem, você pode fazer ele costurado, eu vou mandar essas fotinhos. Mas como você falou, eu vou fazer de arame, a Anastácia do nosso grupo, ela tá ensinando a fazer boneco, porque a Anastácia tem umas coisas assim louquíssimas. Procura a Anastácia, começa a fazer. Eu vou falar para a Anastácia que você está precisando, porque ela junta com a gente na sexta-feira e estuda como é que faz seu boneco e vai mexer a mão. Já viu que ele telefonou, né? Mas eu acho que nem porque essa ideia de telefone voar para ele foi bem melhor. Infelizmente, eu não gravei essa parte aí, mas aí vocês ficam gravados na cabeça. Caso a Janaína esqueça, eu mosquei aqui, não gravei o início agora. Mas você percebe quanto é mais sintético? Ele é mais sintético, não, ele é mais essencial, ele é mais... É um supra-sumo da coisa. Sim. Então e a coisa isso, da janela abrir, a mulher chegar na janela, assim, com uma trilha leve, também eu acho que é uma forma de sintetizar também toda essa libertação dela, sabe? Adorei a figura da colher, que é um ditado horrível, que é pregado para cima e para baixo como o bom costume, né? O que é certo, porque não quero me indispor com o vizinho, ele é padrinho do meu filhado, porque isso rolou comigo agora, sabe? Há um tempo. Tipo, o meu vizinho, tipo, humilha a vizinha, e eu coloquei à minha disposição e falei, se eu ouvir barulho, eu vou ligar para a polícia. E gritei na rua. Isso já aconteceu muito comigo também. Entende? Gritei para que todos saibam que existe aqui uma pessoa que, se vê alguém agredindo, ele vai ligar. E se ligar, vocês podem vir, que fui eu mesmo, sabe? Então, eu acho que a figura do telefone ir até ela, até a pessoa, até o vizinho, que seja homem, que seja mulher, é super forte. E, assim, quando eu pego essa história e eu posso abrir abas dentro dela, por exemplo, eu posso deixar ela mais forte ainda, se que o vizinho nem seja humano, pode ser um animal, por exemplo, um cachorro, entende? Que o cachorro entenda que aquilo não pode seguir daquela forma. O vizinho vai dormir, aí o cachorro fala, não, agora eu vou ligar. Não é possível que ele dormiu pela terceira vez. E aí a gente pega um efeito lúdico para uma questão que é super pesada, e como que a gente vai falar disso? Porque esses assuntos são assuntos que a gente vai falar num churrasco, trinca o ar trinca, a coisa para, a poeira passa até aqueles fenos assim, voando assim, de solidão, assim, todo mundo para, porque são assuntos que não é falado. Então, de certa forma, pegar alguma pitadinha de ludicidade para a coisa não ficar tão pesada, para que essa história ela possa ser transmitida também para a criança, e a criança percebe, o cachorro denunciou o vizinho. Que legal. Essa coisa da caixa ser uma caixa de picolé também foi bem nesse sentido, assim. Eu vou decorar ela por fora como se fosse uma caixa de picolé mesmo. Na frente do buraco de olhar, eu quero pôr as palavras L, né? De lambe-lambe. Escrevi lambe-lambe, porque lambe-lambe remete ao picolé também, né? Que você lambe. E aí, levantar a letrinha, assim, para a pessoa olhar, né? Qual sabor você quer? Hoje os sabores estão meio amargos, hein? Vamos lá? Qual sabor a senhora quer? Dá uma olhada aqui que você vai escolher. Aí não é um picolé, né? Não é nada disso. Claro que, assim, dentro de um contexto que a pessoa provavelmente vai saber que pode ser um teatro e tal, né? Eu não posso chegar e fazer isso na rua, porque não é o caso. Mas a ideia da caixa C de picolé foi para trazer um pouco dessa ludicidade também, um pouco dessa... falar desse tema pesado, mas dentro de uma caixa de picolé, para dar uma quebradinha, assim. E, assim, eu consigo analisar na sua dramaturgia, mesmo que ela não tá de cena atrás de cena ainda, mas eu consigo ver tudo o que é preciso, assim. Eu vejo o conflito, eu vejo toda a surpresa, eu vejo a transformação que vai ter no espectador. O que está faltando é a questão da simplicidade. Pegar a essência e botar ela em prática. No mais é isso. Passando para a próxima, que me enviou também,
Vitória, você quer falar um pouco sobre o seu processo? Eu estou com a imagem aqui também. E você me enviou a sua imagem. E aí, hoje a Vitória e a Jade, eu gostaria de deixar também aberto para vocês. Hoje a Vitória e a Jade fez uma assessoria online, com ela e a Jade, e eu mostrei o processo da caixa em sombras, todos os dispositivos, apresentei a minha caixinha para as duas, mostrei os dispositivos que é utilizado para duplicar áudio, porque uma coisa que a gente vai falar lá na oficina de sonoplastia é que a gente tem que ter um duplicador de áudio, né? Porque geralmente a sonoplastia ela está num fone de ouvido. E o lambe-lambeiro, o manipulador, ele também tem que saber a que ponto está essa história, né? Imagina, eu estou aqui atrás, a trilha sonora está no ouvido do espectador, mas você não tem um fone. Então a gente precisa de um duplicador de áudio, que é uma paradinha P10, que vai entrar no fone, e o P2, desculpa, P10 é o mais grossinho, P2, P2. Ele entra no fone e 2 fones saem aqui. Então, Vitória, vou compartilhar aqui o seu storyboard. Todo mundo tá vendo? Conta para nós um pouquinho sobre a sua história, o que você está pensando em produzir, qual que é a manipulação. Vitória, travou? Travou? Todo mundo tá me ouvindo? Tá, né? Eu estou. Sim, ela mandou no WhatsApp que o PC dela travou. Ah, sim. Espera Enfim, aí, eu vou olhar lá. Deixa eu ver se ela voltar aqui. Ah lá, meu PC travou. Beleza. Mas, enfim, mais alguém tem um storyboard aí que eu possa compartilhar? Pode me enviar no PV aqui, que eu já compartilho Voltei. agora. Botou? Boa. No celular. O professor é assim, vai do computador, tem plano B, plano C, plano D. Bom, primeiramente, né, eu mostro uma imagem representativa que eu achei tá disponível na internet, porém eu tinha visto uma imagem parecida no Museu da Cidade, que é localizado perto do forte da Vila da São José da Barra, que foi o forte que foi construído em volta da cidade. Aí, depois disso, eu desenhei, né, a caça, os peixe-bois, que foi um dos motivos, né, da concentração com relação ao rio, uma das, porque a carne do peixe-boi, ela era uma iguaria europeia, tanto por conta da mitologia que tinha em cima desse animal, porque acreditavam-se que eles eram as lendárias sereias, tanto que em algumas cartas que eu achei, tem disponíveis na internet, né, da época das grandes navegações, né, que Colombo, Cabral fala que as sereias, elas não eram bonitas, elas eram gordinhas e pareciam homens, porque o peixe-boi tem os bigodinhos, então quis trazer um pouco disso também. Aí o terceiro eu mostro já o crescimento, né, da cidade, que tem um casarão, e eu quis trazer também a usina Chaminé, que foi logo uma das primeiras coisas que foi construída aqui na cidade, que eu fui pesquisando e eu vi que foi construído ali em torno dessa parte aqui do centro, né, da cidade, que é onde fica a parte do rio, e de um dos igarapés principais. E aqui eu fiz o mapa da cidade, né, colocando centro, colocando as divisões dos bairros, né, que foram crescendo. Aí eu coloquei no centro, aí depois disso eu desenho, né, um igarapé com uma coisa escrita proibido, tipo, coloco a placa de proibição, né, aquela placa de trânsito, aí eu coloco ser Manauara, proibido ser Manauara, referente às proibições de você não poder nadar nos igarapés,
de na época da hora da borracha as pessoas eram proibidas, porque não era civilizado você estar nadando no meio do rio, dos igarapés, não era civilizado. Aí houve essas proibições e também, depois que o peridório acabou, não tinha tanta poluição, né? Então o pessoal ainda costumava se banhar e tudo mais. Só que quando chegou na época da ditadura foi proibido novamente. Aí eu faço essa analogia, né? No último storyboard que eu quero mostrar aqui, que é utilizar o peixe-boi como metáfora do Manauara. Aí por isso que eu desenhei, no caso, um rosto humano, né? E o rosto do peixe-boi. Muito, muito, muito bem desenvolvido. Acho a história bem contada. Você colocou o essencial nos 6 quadrinhos. Não necessariamente você precise utilizar as mesmas imagens, mas eu acho que deve nortear muito o seu processo, né? E assim, você vai fazer em desenho, né? Tipo, é o rolinho que vai rolar e todas essas figuras vão aparecer, né? Sim. Aí eu vou desenvolvendo melhor, né? Desenhando melhor a vila, né? O forte, aí a chegada, né? De mais imigrantes, aí eu brinco, eu estava fazendo um desenho hoje, que ainda não terminei ele, que é até brincando com uma metáfora, tipo, empurrando assim a mata para um canto e colocando uma cidade em cima. Tipo, eu queria brincar um pouco com essa metáfora. Ai, tô adorando, gente, tudo. Tô muito curiosa para ver o final. Eu sou ansiosa, né? Então, antes eu estava ansiosa em escolher o tema, agora eu estou ansiosa em ver a de vocês, em aprender a pôr as luzinhas. Socorro! Mas alguém quer me enviar o storyboard? Para a gente botar como referência, estudar, falar? Na verdade, eu escrevi um roteiro, mas Quer compartilhar para a gente? eu ainda está muito rabiscado aqui, ó, gente, não dá. Conseguem ver aí um pouquinho? Tá fechada a sua câmera. Ah, claro. Ó, tá todo muito rabiscadinho ainda. Eu vou fazer bonitinho, porque tá todo mundo fazendo bonitinho aí, né? Mas eu vou fazer bonitinho e eu mando no grupo. Tá. Então, André, olha, eu vou te mandar o meu aqui, mas eu acho que não tem, que tá escrito assim, sabe? Mas a gente pode falar sobre ele. Eu vou te mandar, eu gostaria, porque eu acho que vocês poderiam me ajudar a construir, a ajudar mesmo, né? A organizar como poderia ser feito isso, né? Mas eu escrevi de lápis, eu não sei se. Eu vou mandar no grupo, mando no seu privado ou no grupo? André, eu enviei o meu no seu privado também. André, você está sem som. Já tô baixando aqui para vocês. Da Jade. Mais alguém que falou que vai mandar? A Camila, né? Mandei. Beleza. Então, vou baixar aqui também. Vou começar pela Jade. Ai, meu Deus. Esse é o início, Jade, tá certo? Isso. Bom, basicamente é um projeto que eu quis fazê-lo no ano passado, né? Mas devido a um bloqueio criativo eu não levei ele para frente.
Eu queria contar um pouco da trajetória da minha avó, que faleceu já faz uns 2 anos, né? Vai completar 2 anos agora. Completou agora vai completar em outubro. E aí eu queria fazer essa homenagem a ela, né? Através do Lambe, contando um pouco de história de quem foi a minha avó, né? A minha avó foi uma mulher simples, como a gente é, eu e minha mãe, né? Mas, assim, teve muito a ensinar pra gente, né? Minha avó era uma mulher apaixonada por bordado, por essas coisas. E daí surgiu o amor da minha mãe pelo crochê e tudo mais, e daí eu fui me pegando na arte também, né? E a primeira figura, né, é o mapa de Nova Olinda. Minha avó era uma mulher do interior. E como eu nunca fui em Nova Olinda, né, eu não sabia como retratar, eu peguei uma imagem do mapa. Ela era a filha mais velha, ela só tinha um irmão mais novinho, então, como é no interior, né, ela teve que fazer esse trabalho braçal desde cedo, né, no campo e tudo mais. Então, eu botei essas duas imagens, né, de uma criança já trabalhando até uma adulta. A terceira imagem já é esse encontro dela com o meu avô, né, representando o amor que eles tiveram, o encontro deles e tudo mais. A quarta figura já é a chegada deles em Manaus, já com os filhos e com a casa que eles construíram. Na terceira figura retrata a morte do meu avô em 2002, na semana do Dia dos Pais. E aí tem uma outra imagem que eu mandei para o André, que foi um dos protótipos que eu fiz já no ano passado, que é uma imagem dela já velhinha na casa dela. Então eu desenhei só foi ao redor, né? Eu não sou boa com desenhos de rosto, então eu só fiz esse esboço dela. E é isso, basicamente, gente. É algo bem simples mesmo, mas com o intuito de homenagear alguém, não esquecer, torná-la eterna. Acho que as pessoas são eternas enquanto a gente lembra, né? Sim. Então, Ninguém morre enquanto a gente lembre dela, né? isso. E, sei lá, eu fui muito omissa no último ano com ela, entende? Por conta da faculdade ser integral e tudo mais, então eu parei de visitar a minha avó. E não sei se é uma forma de eu me redimir comigo mesma, sabe? É uma homenagem. Mas é isso. Lindo. E Lindo. tem um outro que eu também estou começando a trabalhar, que ainda não fiz storyboard, mais porque a vida tá corrida, mas sobre como foi o processo de adoção dos meus cachorros, que começou com a morte do meu avô no dia do meu aniversário, em 2017. Ai. Que Então, combo, hein? acabou que eu entrei quase numa depressão, né, por conta disso. Porque eu sou louca pelo meu aniversário, gente. Para mim é uma data que todo mundo deveria me dar atenção o dia inteiro. E quando ele falou, foi um baque muito grande para mim, porque a festa já estava toda planejada e à tarde veio a notícia, né? O seu avô foi atropelado e ele morreu. E aí eu fiquei muito mal, não queria mais estudar e tudo mais, e aí abandonaram 2 filhotinhos de cachorro no meu quintal, um macho e uma fêmea. E aí eu decidi cuidar deles. E aí eu fui melhorando, sabe? Eu fui passando, eu fui colocando neles assim um motivo para estar feliz de novo. Fui transformando eles assim, não esquecendo tornando eles o motivo da minha alegria, né? Não esquecendo a importância que meu avô teve para mim. Mas, né, o que um filhotinho não pode mudar na sua vida, né? E também já entra negócio de campanha de adoção e tudo mais que pode ser trabalhado. Não sei, então, ideias, né? Eu vou te indicar uma caixa, Jade, que eu acho que a Ana lembra, a caixa da Michele. Ela chama Processo Antidepressivo. É uma pessoa, ela retrata ela na pandemia, que fica em casa o tempo todo, fechada ali, e aí no final das contas da peça aparece um cachorrinho, e esse cachorrinho é a alegria da peça, assim, é a alegria dessa pessoa, é tudo,
é o que você diz, essa vontade de seguir vivendo feliz, ali a razão, né? E assim, deixa eu te fazer uma pergunta, Jade. Você borda? Não, eu só desenho um pouco às vezes. Eu tentei aprender a fazer crochê, mas não deu muito certo. O bordado ainda está aí para começar a experimentar, na verdade. Porque tem alguns tipos de nós de bordado que são bem simples e que eu acho que para essa caixa, como você queria algo tipo de filme, se fosse um tecido que tivesse essas imagens bordadas, seria uma homenagem assim tremenda para essa relação sua com a sua avó, sabe? Tipo assim, de se desafiar, eu acho que é até tipo um processo criativo, me desafiar numa técnica que eu não consigo artisticamente nesse momento e me desafiar mesmo a fazer isso. De repente seria uma homenagem, E já era é uma bom, homenagem linda, sabe? era bom que em tudo ela bordava. Sabe aqueles coisazinhos de colocar em cima do pão para não dar mosca, para proteger e tudo mais, que tem os buraquinhos? Até Sim. naquilo ela fazia os desenhos de bordado. E acho que eu tenho um aqui em casa, eu vou procurar depois. Eu vou te mostrar eu vou te mandar umas imagens que eu baixei no Muito Pinterest, porque eu tô obrigada querendo pela fazer um projeto. provocação. Desculpa. Vou Se você tentar. precisar, eu te ensino. Eu sei Olha aí, bordar e posso te ensinar pelo YouTube. Ai, tudo. já é. Você me Inclusive, procura. Procuro No sim. depois eu Instagram vou te está procurar. escrito, no Instagram tá escrito assim, Maria Campos Bordando Memórias. Boa. Eu pego gravata antiga do meu pai, do meu sogro, eu transformo em porta-celular, em cinto, em obi, cinto japonês, um monte de coisa. Dá uma olhada, MC Campos Bordando Memórias. Obrigado, viu, Flávia? Ô, Jade, inclusive eu tenho um projeto aqui com os artesãos daqui de Naí para fazer umas malas. Cada uma delas a gente vai fazer umas malas de madeira, com aquele mesmo sistema de desenho passando, só que com tecido e feito no bordado. Inclusive, eu estou separando algumas imagens que eu posso compartilhar contigo, que pode favorecer você aí, beleza? Agora, para concluir, eu vou Seria chamar maravilhoso. as Obrigada, imagens gente. aqui. Obrigado a você, Jade, foi lindo. O seu processo está bem bonitinho. Olha, Compartilha André, com a eu gente essas ideias do eu bordado, acho que André. aí em Minas, Sim. acho que aí em Minas tem umas bordadeiras que bordam os quadros do Portinari. Sim, tem um grupo de mulheres que bordadeiras, que tem uma cooperativa e elas são incríveis. Elas fazem livros bordados. Isso, A ilustração, quadros, poemas e tudo. Irmãs A do secretária Mon. daqui de Naí, ela levou as artesãs daqui até no Irã, com os projetos delas aqui, porque aqui é todo o processo, né? Ele pega desde o processo do algodão orgânico até o quadro pronto para vender. Então ele pega toda a cadeia, assim, aqui no nosso vale aqui é muito forte, porque tem as regiões aqui com muita gente fazendo esse tipo de trabalho. Eu vou compartilhar com todo mundo aí, a Marion pediu aí, vou compartilhar esses desenhos, essas imagens feitas em bordado, com os pontos assim bem simples, que pode favorecer essas imagens. Para concluir, eu vou compartilhar agora a ideia aqui da Camila, correto, Camila? É essa a página primeiro? Tá fechado o seu microfone. Eu mandei duas, é a mesma coisa. É porque para ver qual foto ficou mais legível, porque eu escrevi de lápis. As duas estão boas. Porque o lápis fica, não dá para. Nossa, é muito legal, né? Esse processo em conjunto, assim. Porque vocês falando do bordado aqui, eu já falei assim, gente, eu faço bordado também. E aí já viajei, que falei assim, gente, mesmo, eu posso fazer isso, fazer uns quadrinhos bordados, né? Porque durante a conversa eu fiquei aquela caixa que você mandou um pouco antes da aula de sombra. Eu já fiquei pensando sobre essa ideia também de fazer como se fosse o videozinho, né? De sombras. Agora o bordado, assim, eu já falei, nossa.
Eu depois eu vou compartilhar com vocês, assim, é uma coisa que eu nem publico muito no meu Instagram, mas eu faço umas paisagens em bordado. Que legal. Coisa assim, de casinha, com árvore. Deixa eu ver. Ah, eu tenho. Muito Eu estava lindo, Camila. Eu estava fazendo umas almofadinhas, assim, mas aí eu fiz várias e dei de presente. Aí essa Linda. ficou porque eu fiz para minha filha. Aí tá até bordado o nome dela aqui, Duda. E aí ela não ligou muito, aí eu deixo aqui comigo. Depois do almoço e depois da janta? Espera aí, gente, só um minuto, porque, nossa, falar. Home office. É, desse jeito. Eu tô aqui fazendo a aula e de vez em Nossa, quando eu gente, muto por causa do meu filho que tá falando. eu tive que fechar a porta aqui, porque tá calorosa as conversas aqui. Então, eu pensei esse primeiro quadrinho para contar essa história mesmo, né? De como. Eu acho que é uma coisa assim que eu ainda não estou sabendo verbalizar bem, assim. Nem fiz os desenhos também, eu escrevi assim alguns versos da música. Mas aí a primeira ideia, assim, eu já até pensei uma coisa assim de ir manipulando o navio, assim, com a mão, assim, o palitinho. Essa coisa dessa travessia, né, no navio da África pro Brasil, né, para as Américas. Aí eu compartilhei mais assim para ver se se vocês poderiam me ajudar com ideias, né, de como construir isso. Como seria construir isso nessa dramaturgia, né? Porque ainda eu não consigo, eu tenho um pouco ainda estou com dificuldade ainda de visualizar isso. Que nem a James fez, né? Os quadrinhos, as outras pessoas que apresentaram assim já construíram a historinha assim com os desenhos e tudo. Olha só, eu convidei um amigo meu para participar de um encontro nosso. Possivelmente vai ser um encontro de cenário, justamente pela habilidade que ele tem. Eu compartilhei até o perfil dele do Facebook hoje lá, é o Bruno. Ele é um francês e ele tem um espetáculo que, se eu não me engano, chama 800 milhões, ou 80 milhões, ou 8 milhões, é um número. Esse número é o número de pessoas que são imigrantes no mundo. É o número de pessoas que não vivem no próprio país que nasceu. Aí é independente se foi forçado, tipo, por exemplo, os japoneses para o Brasil depois da Segunda Guerra. Temos muitos brasileiros que vieram para o Brasil por causa de, principalmente, São Paulo. Os africanos para o Brasil no início por causa da escravidão, pelo tráfico. Então, ele fala muito sobre isso, e aí a dica que eu te dou, se você for fazer um teatro onde tem bonecos, que tenha cenário, que tenha miniaturas, que tenha essas coisas, é pensar num cenário que seja neutro, onde você vai adicionar coisas que mostrem essa diferença. Por exemplo, um cenário neutro onde... Deixa eu interromper aqui a transmissão, porque eu não estou me vendo. E aí eu acho que eu estou ligado. É um cenário neutro que vai adicionando coisas, por exemplo, a África. Vamos pensar nesse país, no continente africano. E aí tudo que representa esse continente africano poderia estar nesse cenário. E aí, de repente, um navio passa. E aí, tipo, toda essa coisa que estava de cá, ela sai. E aí, como esse navio passa, pressupõe que faz uma travessia. E tenha um outro tipo de cenário que espere eles lá. Seja bom, seja ruim, entende? O do Bruno, esse espetáculo dele, no início eu acho que chamava A Travessia, depois virou esse número, acho que é 800 milhões. E ele, o que ele faz? Pô, ele conta, Camila, ele conta a história de uma família
que sai do país dele, que eu acho que possivelmente é a história dele, que é francês e que mora no Brasil há um tempo aí. E ele pega esses 3 personagens, esse personagem, eles andam de carro, eles andam de navio, eles andam a pé. Tem a casinha dele antes, que é bem pequenininha, bem simples, e tem a casinha depois, que é um pouquinho mais arrumada. Então, a história dele meio que conta esses imigrantes que buscam o melhor, entende? Já a sua história é algo que é mais forçado, né? A pessoa que foi levada, foi arrancada do seio materno da terra e foi levado. Então, essas coisas, o que espera ele? Que cenário é esse que espera essas pessoas que estão sendo carregadas nesse navio? É que vai te instigar, entende? Então, o que eu penso em você? Eu penso que você deve abrir ali um Google, um Pinterest de imagens e pesquisar todo tipo de imagem que possa remeter esses 2 lugares, o ambiente inicial e o ambiente final, seja ele bom ou ruim, entende? Tanto no início quanto no fim. E aí você adicionar isso. Aí, paralelo ao que você falou, que você vai fazer, que você tem essa habilidade de bordado, pô, você pode fazer de tudo com isso. Você pode fazer cenário, você pode fazer a capa da caixa da sua. Você pode fazer tudo que você quiser com um bordado. Você pode colocar pano na caixa e fazer bordado externamente. É nisso que a gente tem que pensar. Lembra que no início eu falei da aptidão de cada um? Eu não sei fazer boneco, mas eu sei fazer bordado. Eu não sei fazer boneco, mas eu sei desenhar. E aí os meus bonecos vão ser desenhados. Meus bonecos vão ser no bordado, vai ser no crochê. Tem uma outra técnica que chama amigurumi, que é o crochê em 3D, né? E eu já vi vários bonequinhos de caixinha desse jeito, em amigurumi. E aí a pessoa não sabe fazer boneco, ela sabe bordar, ela sabe fazer amigurumi, ela faz. Então é isso. A nossa aula já está quase encerrando aqui o nosso tempinho. Mas eu acho que a gente teve muitas reflexões sobre dramaturgia hoje. Eu acho que a gente vai deitar com muitas perguntas, algumas respostas feitas, mas eu acho que a gente vai ter muito mais perguntas, porque eu acho que o que move as pessoas são as perguntas e não as respostas, né? Sem as perguntas ninguém anda. Se tivesse a resposta, ninguém andaria também, né? Então é isso. Quinta-feira a gente vai ter o primeiro encontro sobre cenário. E aí essa dramaturgia vai ditar muito sobre o cenário, vocês perceberam, né? Principalmente externamente e internamente. É isso, gente. Obrigado pelo encontro de hoje. Marion falou quase nada hoje, né, Marion? Só observou, né, Marion? Mais gente Eu só falou um pouquinho. observei, mas assim, eu fiquei com tantas ideias, assim, tá tão bom, tá tão maravilhoso, muito obrigada. Só deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Que lindo. Isso aqui é o meu bordado, é uma capa de... Eu faço cadernos artesanais. Isso aqui eu bordo cadernos. Aqui é uma imagem de Carolina de Jesus. É um caderno que... aqui é a capa do caderno. Eu ainda não costurei as folhas que vão aqui dentro, né? Mas aí eu bordo em algodão cru. Né? E, enfim, é isso que eu queria mostrar hoje. E eu ainda não fiz nada, mas assim, eu tô com 1000 ideias, meu tempo tá curto, mas eu vou fazer, eu tô louca para fazer. Final de semana eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu tô aqui, hein? Precisar, tamo junto. Tá bom. Marion, Gigi, todas, tá? Um abraço e até quinta-feira às 7 horas. Beijo. Valeu. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, dona.